Fala galera, o tema do vídeo de hoje é a falha do líder é o teste para o liderado. Se inscreva aí no meu canal Rafa M. Ferrari, ative as notificações e compartilhe esse vídeo aí no grupo da célula, no grupo da igreja. Deus, ele na sua palavra, em momento algum, ele esconde a falha dos personagens principais, dos homens e mulheres que ele chamou. Então você vai ver em toda a Bíblia falhas de pessoas. Se não tivesse nenhuma falha de ninguém na Bíblia, com certeza a Bíblia cairia em descrédito. É normal encontrarmos as mesmas dificuldades, vícios e erros na vida dos personagens que Deus escolheu. Então, começando em Gênesis, você percebe que Adão e Eva desobedeceram uma orientação de Deus e comeram do fruto proibido. Após o dilúvio, Noé era o representante de Deus na terra, como um líder, como o pai. Ele plantou uma vinha, cultivou. E o errado não foi beber um vinho, mas o errado foi a embriaguez. Ele deu vexame, se colocou nu dentro da sua própria casa. E dos seus 3 filhos, o mais novo, o mais imaturo, Cã, foi o fofoqueiro que espalhou o pecado de Noé, o pecado do seu pai. Já Sem e Jafé, os irmãos mais velhos, eles guardaram a nudez do seu pai, não fizeram questão daquilo, nem olharam e cobriram. Então o nosso papel deve ser sempre guardar a nossa liderança, o pastor, o padre, líder de célula, líder de GC, nossos pais no modo geral, e não ser imaturo igual o Cã, que sai contando e espalhando, joga no ventilador, daqui a pouco tá todo mundo sabendo. E seguindo as escrituras, você percebe que quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, ele falou para sair da sua terra, do meio dos seus parentes, mas Abraão obedeceu em partes, porque ele levou com ele o seu sobrinho Ló. Mais à frente, quando o filho da promessa estava demorando a vir, Abraão, junto com a sua esposa Sara, arquitetaram um grande plano de ter ali uma relação com a serva egípcia Agar, e Abraão teve um filho por meio dela chamado Ismael. Então você percebe que foi um adultério com consentimento, incentivo e apoio da sua esposa Sara. Eles tentaram ali, o casal, ajudar Deus, mas o filho da promessa não foi Ismael, foi Isaque, que Sara foi curada da esterilidade. O neto de Abraão, Jacó, era conhecido como enganador, alguém que tirava proveito, levava vantagem das situações. Ele levou vantagem sobre o seu irmão Esaú, roubando o direito de primogenitura, e depois, quando seu pai Isaque estava cego, ele fingiu ser o seu irmão e roubou a bênção de irmão mais velho. Seguindo mais à frente as escrituras, você encontra os grandes profetas, Moisés, quando Deus deu uma orientação para tocar na rocha no deserto para sair água, para honrar Deus diante do povo de Israel que murmurava demais. Moisés teve um momento de ira e de surto, ele bateu na rocha e não entrou depois na terra prometida. Arão, que era muito mais tranquilo, em determinado momento, quando Moisés estava no monte 40 dias e 40 noites recebendo os 10 mandamentos, nem sinal de Deus e nem sinal de Moisés, Arão deixou o povo construir e fazer um bezerro de ouro e até ajudou no pecado da idolatria. E você, seguindo mais à frente as escrituras, percebe que quando Isaías foi chamado, ele mesmo se apresenta a Deus dizendo que era um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de lábios impuros, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Então era bem provável que Isaías falava muito palavrão e muita besteira. Elias, que foi um grande profeta, em determinado momento da sua vida, fugiu para uma caverna com medo da mulher do rei, que era Jezabel, que ela perseguia os profetas de Deus e mandava matar. Ela era esposa do rei Acabe na época. E é bem verdade que Elias teve uma tristeza profunda, desejando a própria morte. Provavelmente teve depressão, isso mesmo. Depois ele foi transladado ao céu. Um homem segundo o coração de Deus na Bíblia foi o rei Davi. Mas Davi cometeu pecados graves considerados aos olhos da humanidade. Ele cometeu adultério com Betseba, e não só isso, depois do relacionamento com ela, ele deu um jeito que o esposo de Betseba, Urias, fosse morto na guerra. Ele arquitetou um plano maligno para que Urias fosse abandonado no meio da guerra, onde o exército filisteu, o inimigo de Israel, era mais forte. E Deus viu tudo isso. Davi se arrependeu. Seu filho Salomão, ele pediu sabedoria a Deus, começou muito bem, mas depois ele caiu em pecado porque ele teve muitas mulheres. Então era um mulherengo nato. Sabe aquele cara que não pode ver uma mulher? Ele teve 1000 mulheres e acabou adorando deuses de muitas dessas mulheres. Então ele cometeu o pecado de idolatria também. Chegando no Novo Testamento, você vai encontrar muitas falhas na personalidade dos discípulos de Jesus. João e o seu irmão, em determinado momento, pediu para Jesus derramar fogo do céu para destruir as cidades que não recebiam eles. Então não era isso que Jesus estava ensinando. Em outros momentos você percebe que eles são chamados de filhos do trovão, provavelmente um temperamento explosivo. Então nem sempre João foi aquele profeta, aquele discípulo do amor e da paz. Ele já teve um temperamento muito explosivo.
Pedro muitas vezes falou coisas muito boas, mas ao mesmo tempo emprestava a boca para o diabo e falava muita bobagem. Ele é o mesmo que negou Jesus 3 vezes. Os discípulos de Jesus abandonaram o mestre quando ele mais precisou. Tomé foi mais além, foi cético, só acreditou quando viu Jesus e tocou na sua ferida. O apóstolo Paulo é um grande exemplo, foi alguém responsável por escrever grande parte do Novo Testamento bíblico, mas ele era tipo um terrorista dos cristãos. Ele mandava prender, perseguir os cristãos e consentia na morte de muitos deles. Então, para que todos esses exemplos? Eu também me encaixo, já fui líder de célula, cometi muitos erros na adolescência e início da juventude. Os pecados vieram à tona em 2012, só que graças a Deus a liderança da igreja, a minha família me guardou igual Sem e Jafé, me cobriram. Mas em 2014, quando eu dei um deslize, infelizmente apareceu um cano na minha vida, fofoqueiro, que espalhou a notícia. Gente, eu tive que ser afastado da liderança. Por quê? Porque teve pessoas que condicionaram a sua ida na igreja, na célula, se eu fosse tirado da liderança ou expulso da igreja. Mas graças a Deus eu não fui expulso da igreja, porque não teria o menor sentido você trabalhar para ganhar os perdidos, para tirar uma pessoa do mundo do crime, da prostituição, das drogas, da bebida, das coisas erradas, da incredulidade, e você cata e descarta um líder porque ele tropeçou em um desses erros. Não importa qual o tamanho do pecado, se é grande ou pequeno, para Deus é tudo a mesma coisa. E eu lembro que na época eu fui recebido com muito amor pela minha família, pelos meus pastores. O perdão de Deus eu consegui instantaneamente no dia que eu pequei. Tanto é que eu continuei liderando. Os meus pastores me deram total apoio, me ajudaram, porque naquela hora eu não precisava de acusação, porque esse é o papel do inimigo. E infelizmente pessoas querem barganhar. Às vezes as pessoas não têm compromisso com Deus, com a igreja, e usam isso de trampolim, né? Até porque Lamentações diz: do que se queixa o homem, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Tinham pessoas que não queriam relacionamento com Deus e se aproveitaram da situação, da falha de um dos líderes da igreja, para sair, para ameaçar sair e tudo mais. E eu lembro que eu liderava uma célula de adolescentes, então ia todo tipo de adolescente, vinha filhos de judeus, de espírita, de católicos, ia evangélicos, ateus e tudo mais. E alguns pais proibiam os filhos de irem na célula, às vezes com medo de serem influenciados pela fé cristã evangélica, mas na célula nunca se fala de religião, fala que Cristo salva, fala do amor de Deus e uma série de outras coisas. E alguns pais proibiam seus filhos de ir na célula por conta disso, mas permitiam que os filhos fossem numa balada de adolescente onde não rolava bebida alcoólica. Mas eu ficava sabendo por muitos desses adolescentes e jovens que rolava escondido muita prostituição, drogas e bebidas alcoólicas. E às vezes os pais, com aquele medo do filho ser influenciado pela fé cristã evangélica, mas não ligava que a sua filha estava sendo corrimão na balada e que seu filho estava usando drogas na balada. Então e na hora do meu pecado soou como hipocrisia, né? Como alguém fala de Deus e dá um deslize aqui, que as pessoas que estão de fora acham que o cristão tem que ser 100%. E 100% só Jesus foi o único que se fez carne, habitou entre nós, cumpriu os mandamentos de Deus à risca, e ele é o Salvador do mundo, mediador entre Deus e os homens. Se alguém conseguisse cumprir a lei de Deus 100% e obedecesse todos os mandamentos de Deus, Jesus não precisaria ter vindo nesse mundo, morrido no nosso lugar. Nós mesmos seríamos salvos, porque muitas religiões ensinam boas obras e é importante ter boas obras, mas às vezes cai no segundo erro, que a pessoa se justifica e se acha melhor que a outra. Então com certeza muitos olhavam e falam: eu não compro DVD pirata, eu pago os meus impostos certinho, eu ajudo o próximo, e às vezes a pessoa se acha melhor do que aquele que está liderando célula, que cometeu 1 ou 2 pecados. Mas para Deus nada disso adianta, porque senão Jesus não precisaria ter vindo. Então, com um exemplo meu de todas essas pessoas da Bíblia, eu quero abrir os seus olhos para você não fazer o papel de divulgar a falha do seu líder. Pelo contrário, ele precisa da sua ajuda, do teu apoio, da tua oração, que você esteja do lado dele. Afinal de contas, o seu pastor, o líder de célula, o padre, as pessoas que estão na igreja são seres humanos como eu e você, sujeitos a cair, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Então, às vezes o seu pastor está passando a mesma dificuldade que Adão e Eva teve, desobedeceu um mandamento de Deus e a consequência entrou a morte na terra. Às vezes o seu pastor está enfrentando um momento de dificuldade com a bebida alcoólica, às vezes ele cai ali e se embriaga igual Noé, mas Noé não deixou de ser líder. Às vezes o seu pastor nessa época está enfrentando uma tristeza mortal profunda, está passando por depressão igual Elias.
Ou às vezes ele tá muito chorão, reclamando de tudo, igual Jeremias. Ou às vezes ele posta muita besteira, fala palavrão, amaldiçoa algumas coisas, igual Isaías, porque estava influenciado pelo povo da sua época. Ou às vezes ele tem um histórico de pecados, de criminalidade, de drogas, de prostituição, um monte de pecados aí que muita gente sabe, carrega isso do passado, como o apóstolo Paulo, que cometeu muitos erros considerados graves. Ou às vezes ele infelizmente caiu em adultério, arquitetou um plano maligno, igual Davi fez. E não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Às vezes o problema dele é com mulher, ele é mulherengo, igual foi o rei Salomão. Às vezes ele empresta a boca para o inimigo igual Pedro, ou nega Jesus. Ou às vezes em determinado momento o seu líder, seu pastor abandonou a vida da igreja por um tempo, igual os discípulos se dispersaram quando Jesus foi preso. Então você percebe, às vezes ele tem um temperamento explosivo igual João. Às vezes ele surta e faz uma atitude errada que todo mundo fica surpreso, igual Moisés fez. Ou ele permite que a sua igreja, a sua célula vai para um caminho errado e não faz nada, igual Arão deixou-se levar ali pela idolatria. Então você percebe que eu citei todos esses grandes homens e mulheres de Deus, o meu exemplo e o exemplo de muitos pastores e líderes de hoje. E qual que é a mensagem? Todos têm as mesmas falhas, as mesmas dificuldades, os mesmos pecados, cada um se identificando com uma área. Então não seja você a julgar, porque você também tem as mesmas dificuldades. Então não é hipocrisia o pastor, o líder de célula, continuar liderando. Eu liderei jovens, ministrei a palavra no culto de jovens, ministrei o louvor, estou gravando vídeo falando de Deus, nunca deixei de falar de Deus. Então você que é líder, confesse a tentação, que é melhor confessar a tentação do que o pecado. Você que não é líder, você pode se tornar, porque para ser líder você não precisa ser 100%, basta amar o Senhor e confessar as suas tentações. Você que caiu, não desista, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. E você que tem o hábito de espalhar igual Cã, tenha a maturidade de guardar a partir de agora. Então fica essa mensagem, ajude o seu pastor, talvez ele precise da sua oração e não da sua condenação. Um forte abraço.